Olá a todos, hoje eu vou falar sobre herança ligada ao sexo e acasalamento entre algumas mutações autossômico-recessivas e vou dar uma pincelada às vezes em outros tipos de acasalamento. Por que eu vou fazer isso? Vou tentar aglutinar aqui nesse vídeo alguns acasalamentos básicos que mais ocorrem nos criatórios e que os criadores mais buscam. Eu recebo muita pergunta e às vezes eu já até comentei aqui. Na playlist, eu tenho o quarto vídeo da playlist, eu falo sobre isso. Mas eu vou continuar comentando aqui, vou tentar aglutinar, porque tem outros vídeos que eu comentei, então ficou espaçado, né? Mas quem assistir ali os vídeos da playlist já viu essas informações aqui. Mas eu vou aglutinar aqui e às vezes esse vídeo seja útil para um ou outro criador, porque tem gente que chega no canal, não conhece ainda, então eu vou passar algumas informações aqui. Primeiramente, antes de entrar no assunto, a gente precisa saber quais são as mutações dominantes, eu vou listar elas aqui, e quais são as mutações recessivas. O criador tem que buscar isso, tem que estudar sobre isso, sobre mutações dominantes, quais são as dominantes e quais são as mutações recessivas. Isso facilita muito o trabalho dentro do criatório. O criador que quiser se aprofundar, na internet tem muita informação já sobre isso, tem vários vídeos, né? E pode também adquirir o manual de julgamento, já disse isso. Compre, entre no site da FOB, peça o manual de julgamento e estude, aprofunde um pouco o conhecimento para tentar facilitar o trabalho dentro do criador. Bom, após saber quais são as mutações dominantes e as mutações recessivas, que eu listei aqui, o criador tem que entender um pouco sobre alguns tipos de acasalamento. Existe o inbreeding, o line breeding e o outcross. O inbreeding, você acasala indivíduos muito próximos. Por exemplo, de um acasalamento inbreeding, pai com filho, meio-irmãos e irmãos inteiros. O inbreeding pode ser praticado? Pode. Eu procuro evitar acasalamento entre irmãos inteiros, filhos do mesmo pai e filhos da mesma mãe. Eu evito isso porque pode nascer indivíduos mais fracos, com problema de empenação, um problema no pé, um problema no bico, etc. Isso pode acontecer, como a experiência me mostrou isso, como no primeiro casal que eu já tive de periquito, em 1984, eles nasceram tudo com o pé para dentro. Eu já até falei sobre essa história aqui. Então, no inbreeding, eu pratico pai com filho, mãe com filho e meio-irmãos. Isso eu faço, mas tem que saber fazer isso, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando você fecha o sangue, você tem que ter um intuito de fazer isso, de um melhoramento genético. Então, o criador ele tem que enxergar o que é qualidade e o que é defeito para fazer o acasalamento. Não basta só, eu gostei dessa fêmea, vou acasalar ela com o pai. Você tem que ter um propósito para fazer isso. Seja para fixar uma mutação ou fixar uma característica. Aí você volta o filho na mãe, a filha no pai, etc. Porque quando você faz isso, se o periquito tiver um defeito, por exemplo, ele não tem largura de face, ele não tem um back skull, você vai fixar isso ainda mais, porque você vai fechar o pai que não tem essa característica com a filha que também não tem essa característica. Você junta os dois, você fixa o defeito. Então o criador, não é porque junta um pai com um filho que você vai melhorar geneticamente o plantel, não, você pode piorar. Então o criador tem que saber fazer certos tipos de acasalamento. Funciona? Funciona. Mas você tem que saber para onde você está indo, porque às vezes você pode não ter uma resposta positiva nesse tipo de acasalamento. Você fixa as qualidades, mas você também fixa os defeitos. Então o criador tem que saber enxergar o que é qualidade e o que é defeito, tá? Nesses acasalamentos consanguíneos muito próximos, que é o inbreeding. Line breeding. O line breeding é um acasalamento em linha, tanto na linha reta quanto na linha colateral. Na linha reta, você acasala avô com neto. Na linha colateral, você tem os primos, os tios com sobrinho. É uma consanguinidade mais longa, é ótimo fazer esse tipo de acasalamento, mas também o criador tem que saber enxergar o que é qualidade, o que é defeito para essa fixação.
Autocross. O autocross são indivíduos que não têm parentesco nenhum com o outro. Você pega um indivíduo aqui e um aqui sem ter parentesco nenhum e acasala ele entre si. Outro acasalamento também que é muito bom de fazer é uma heterose. É indivíduo que é trabalhado geneticamente aqui em famílias, às vezes até com consanguinidade, em Breen, lá em Breen tem um indivíduo aqui. E um outro criador que não tem nenhuma relação aqui, que também trabalha com sanguinidade aqui. Esse indivíduo não tem parentesco com esse. Quando você junta os dois, você está fazendo uma heterose. Isso também é positivo fazer, tá? Porque você pega indivíduos geneticamente trabalhados aqui, com outro indivíduo geneticamente trabalhado aqui e junta os dois. É ótimo fazer isso, tá? Bom, ter uma noção disso, vamos adiante. O que seria herança ligada ao sexo? A herança ligada ao sexo é uma forma de acasalamento que abrange algumas mutações, tá? Essas mutações estão listadas aqui. Dentre essas mutações, todas elas, o que é o sexo ligado? É ligado a qual sexo? Ao sexo do macho. O macho carrega a característica. Isso se a fêmea não for visual. A fêmea, se ela não for visual, ela não carrega essa característica. Vamos dar exemplo aqui. Um asa canela. Se você tiver um macho normal, asa canela, e acasalar com uma fêmea normal que não seja asa canela, vão nascer asas canelas? Sim, vão. Todos serão fêmeas, porque é ligado ao sexo do macho, tá? Os canelas visuais serão todos fêmeas. Os machos, filhos desse acasalamento, portarão canela, porque o pai é canela. Ok. Agora vamos inverter. O macho agora é um normal e a fêmea é canela. Vai nascer canela? Não, não vai. Porque quem transmite essa característica é só o macho. Os machos, filhos deste acasalamento, vão portar canela. Por quê? Porque a mãe é canela. Ok. Então, quando que vão nascer canelas? Machos. Canelas machos vão nascer quando o macho for portador e a fêmea for visual. Vamos dar exemplo. Um macho portador de canela, não interessa a cor. E a fêmea, canela visual. Você já tira macho e fêmea canela. Macho canela visual e fêmea canela. 100% de canela. Sempre, dentre essas 6 mutações, para você tirar um macho visual, a fêmea tem que ser visual e o macho tem que ser visual ou portador. Sempre. Se não for assim, você não tira macho visual. Você vai tirar só fêmea visual. E para tirar a fêmea visual, o macho é que tem que ser portador ou visual. Se a fêmea for visual, só vai nascer machos portadores. É dessa forma. Qualquer uma dessas mutações. Ok? Falando nessas mutações ligadas ao sexo, o corpo claro, ele é dominante sobre o hino e ele é dominante sobre o rendado. O corpo claro acasalado com essas duas mutações, você já tira macho e fêmea corpo claro. Ok? Pronto. O rendado, para quem não sabe, o rendado, ele é, vamos assim dizer, ele é um linkage. Ele é um acasalamento. Se você acasalar o canela com o hino, você tem de 2 a 5% de chance de nascer um rendado. E for assim que nasceram os rendados. Mas o rendado é uma mutação ligada ao sexo também. Tá. Vamos passar para outros tipos de acasalamento que eu já citei aqui. Mutações autossômicos recessivas. Como que são feitos esses acasalamentos? Eu vou listar aqui algumas mutações autossômicos recessivos. Essas mutações, o macho e a fêmea tem que ser visual ou portador, ser filho de um dessa mutação, para você tirar um visual. Os dois, tá? Tem que ser assim. Então, vamos pegar uma mutação aqui, Arlequim recessivo. Se você tiver um macho, Arlequim recessivo, vai acasalar com a fêmea, Arlequim recessivo, 100% de Arlequim recessivo. Um macho Arlequim recessivo com uma fêmea normal portadora, você já tira 50% de Arlequim recessivo, 50% normal portador.
Se tiver um normal portador com um normal portador, você tira 25% de normais que não porta nada, 50% de normais portadores e 25% de visuais. Então, os dois têm que portar. Se você pega um visual e acasalar com um normal que não porta nada, 100% serão de normais portadores. Tanto, neste caso, tanto a fêmea porta quanto o macho porta. Todas essas mutações aqui. A fêmea, neste caso aqui, porta também. Outro ponto. O asa clara, o asa cinza e o diluído são considerados como alelos múltiplos, tá? O asa clara em relação ao asa cinza são codominantes. Eles podem se apresentar simultaneamente no mesmo indivíduo, tá? E aí surge o que muitos chamam de full body e pode ter uma coloração diferenciada. Pode apresentar num tom mais escuro e pode apresentar num tom mais claro. Neste ponto, o criador também tem que dar uma aprofundada e eu não vou adentrar nisso aqui. E estudar um pouco sobre penetrância e um pouco sobre expressividade, que é a forma que o periquito pode se mostrar. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega um periquito AD. O AD é uma mutação dominante, mas dependendo da mutação do periquito, ele pode se expressar de forma variável. Existe um AD que é um periquito normal e só tem a unha branca. Existe AD que já tem um véu na nuca e tem as remiges claras. E tem um AD que é portador às vezes de arlequim recessivo, que ele mancha o corpo inteiro. Então a expressividade aí, ela muda. Então o criador pode estudar um pouco disso aí, tem alguns vídeos na internet explicando sobre isso, sobre penetrância, sobre expressividade. O criador também precisa estudar um pouco sobre dominância completa e a dominância incompleta e como que isso se apresenta nos periquitos. Um outro ponto que eu quero tocar aqui é, eu recebo mensagem de alguns criadores falando, eu posso acasalar essa mutação com essa mutação? Eu posso acasalar a mutação X com a mutação X? Gente, no periquito australiano, tanto de cor quanto o periquito padrão de exposição, você pode acasalar todas as mutações entre si. Para tirar filhote, isso não tem problema nenhum. Agora, se você quer apresentar uma ave em torneio, e aí você tem que procurar saber quais são as marcações corretas para aquela mutação. Ah, eu tenho um arlequim recessivo, eu tenho um cintilante, eu tenho um ADA. Então, se você quer ter um pouco mais de chance da sua ave ser premiada, você tem que procurar acasalar uma mutação com outra para poder tirar umas marcações melhores. Tem criador que às vezes acasala o opalino com cintilante para melhorar um pouco gola, melhorar um pouco marcação. Outros já gostam de acasalar um canela para alargar um pouco a pena, tornar a pena mais macia. Então existem alguns mecanismos que podem ser feitos, mas eu quero deixar bem claro aqui. Se você, por exemplo, quer acasalar um arlequim recessivo com cintilante, eu posso fazer esse acasalamento? Se for para tirar filhotes, assim, pode. Só que você pode tirar um periquito que é um arlequim recessivo e cintilante. Você olha para ele, você vai ver isso, né? Basta você pegar um cintilante portador de arlequim recessivo, acasalar com um arlequim recessivo, você pode tirar um arlequim recessivo cintilante. E você olha para o periquito, você vai ver lá a marcação de cintilante na asa e ele com marcação de arlequim recessivo também. É legal isso? Às vezes para torneio, na hora de julgamento, pode dificultar um pouco. Mas para plantel, para você criar e tirar uma mutação ali, não tem problema nenhum. Eu não vejo mal nenhum nisso. Então o criador ele pode acasalar todas as mutações entre si. É porque às vezes tem criador que vem de outro segmento e tem regras que algum pássaro não deve ser acasalado com outro. Tá? Mas nos periquitos você pode acasalar e não vai ter problema com isso, a não ser se você queira apresentar uma ave num show e queira ter a marcação correta para aquela apresentação ali. Não é à toa que às vezes você chega numa loja de aves, num pet shop, tem lá uma voadeira cheia de periquitos australianos e você vê mutações das mais variadas, porque é possível você misturar várias mutações. Outro ponto aqui, como que é a nomenclatura? A nomenclatura, você tem que falar a cor do periquito sempre da maior numeração para menor. Como assim? Se você acessar o anuário da FOB,
tem lá uma lista com as nomenclaturas. Então, tem da número 1 até, vou dar um exemplo aqui, até a 32ª. Você sempre vai falar a mutação do maior número para o menor, tá? É sempre nessa ordem. Então, vamos supor, você tem um periquito que ele é opalino, ele é face dourada, ele é um cintilante, um hada e é celeste. Tem a ordem de você falar isso. Você não pode falar que você tem um opalino, face dourada, celeste, hada, cintilante. Você não pode falar assim. Você tem a ordem de falar. E eles mudaram agora. Antes o cintilante vinha com a numeração maior que o hada. Agora eles trocaram. Agora o hada tem a numeração maior que a do cintilante. Então o hada vem na frente. Agora você fala, eu tenho um hada, cintilante, face dourada, opalino, celeste. É só olhar lá, tá? No anuário tem essa nomenclatura. Então você fala sempre do maior para o menor. Outra coisa, as siglas. Às vezes tem muito criador que vê eu publicando na minha mídia social, tanto no Instagram ou no meu Facebook, eu publico siglas. Aquelas siglas, elas não são inventadas, elas existem, tá? Existem as siglas das mutações. Por exemplo, verde, a gente põe VD, celeste, CEL, cinza, CZ e por aí vai. Tem as siglas, é só dar uma olhada lá, estudar, aí você dá uma decorada, fica fácil de escrever e fácil de entender, tá? Outro ponto que eu quero falar aqui, nos acasalamentos, o criador fica muito inseguro quanto a minha fêmea já está botando, os filhotes estão no ninho, o que eu faço? Gente, eu já falei isso aqui e eu vou tornar a repetir. Eu acho que, porque tem gente que assiste um vídeo e não assiste outros. Então eu tenho que falar isso novamente, acaba sendo redundante. Colocou na gaiola, o criador tem que observar o macho e a fêmea. Se o macho trata da fêmea e não trata dos filhotes, fique de olho nele. Ela vai cuidar dos filhotes. Quando os filhotes estiver chegando na porta, estiver andando dentro do ninho, observe se ele trata dos filhotes. Se ele não tratar dos filhotes, ele tratar só da fêmea, você tira o macho da gaiola. Deixa só a fêmea com os filhotes, até os filhotes aprender a cuidar de si sozinhos. Quando eles estiverem maiores, você põe eles no fundo da gaiola, coloca vasilhas grandes para eles aprenderem a comer e tira o ninho. E deixa eles com a mãe. A partir do momento que eles estiverem comendo sozinhos e empoleirar, aí você pode tirar os filhotes dessa gaiola, colocar na voadeira de filhotes e voltar o macho e voltar o ninho. Pronto. Outro exemplo. O macho trata da fêmea e trata dos filhotes. Os filhotes chegam na porta, o macho está tratando dos filhotes. Neste caso, você tira a fêmea e deixa o macho com os filhotes. Os filhotes descem, aprende a comer, foi para o puleiro, está cuidando de si sozinho, aí você volta a fêmea e volta um ninho novo, lavado, tudo, e o casal cria novamente. Se você deixar os dois na gaiola, você tem que conhecer muito esse macho e essa fêmea, porque pode haver agressões. Então tome cuidado com isso, tá? Macho, junto com a fêmea e com o filhote, ele pode agredir filhote. A fêmea também pode agredir filhote, tentando proteger o ninho e os demais que estão lá. Às vezes um filhote cai do ninho, eles não reconhecem aquele indivíduo que está lá embaixo como um filhote. Às vezes há esse tipo de agressão. Por isso que muitos criadores colocam no fundo da gaiola as baby box, que o filhote cai e ele entra para debaixo da caixinha e fica lá. Você pode fazer ela com uma latinha de margarina, uma latinha de sorvete, você faz um buraco nela e põe ela de cabeça para baixo lá no fundo da gaiola, o filhote entra lá dentro. Então não faço, porque eu sempre retiro um e eu não fico esperando acontecer, mas às vezes acontece. Às vezes mesmo os filhotes já começando a empenar, e às vezes casais que nunca agrediu, num determinado momento agride, tá? E chega até a matar o filhote, mas faz parte da criação, tá? Isso aí. Outro ponto que eu quero falar aqui sobre acasalamentos, eu tenho um vídeo aqui falando só sobre problemas de acasalamentos, então não tem necessidade de eu ficar sendo redundante aqui e falando o que eu já falei. Basta ir na playlist e assistir vídeos sobre acasalamento. O criador que vai criar ou está começando plantel, ele se depara com vários problemas de acasalamento, vários, e é frustrante. O criador, quando ele quer iniciar uma criação, ele quer ver o plantel crescer.
E a felicidade e a motivação do criador é ver o filhote nascer. Quando o criador não vê isso, ele desanima. E eu estou aqui para falar, não desanime. Utilize o problema como mais uma forma de aprendizado e de você saber no futuro como que você deve agir. Tem criador com problema de reprodução, filhote morrendo, filhote que não está quebrando a casca do ovo, fêmea que não está botando. É ruim isso? É péssimo. Não é ruim, é péssimo. Mas isso faz parte da criação. E o criador só adquire conhecimento com isso. Futuramente, daqui 10 anos, o criador vai estar muito mais experiente e ele vai ter uma experiência que poucos têm. Apenas quem passa por esse tipo de problema adquire esse tipo de experiência. Então continue, tá? Mude o casal, tente esse macho com outra fêmea, tente essa fêmea com outro macho e veja se o problema perpetua. Que aí você começa a saber da onde que vem o problema. Se o problema continuar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mesmo mudando as gaiolas, faça exame nas fezes, veja se há uma doença, veja o que pode estar acontecendo, se o plantel inteiro está comprometido, se não está. Às vezes, problemas de doença em criatório atrapalham muito a reprodução, ok? Então, cuidado com ficar também adquirindo aves de vários criadores simultaneamente. Isso pode dar um choque dentro do plantel, porque todo criatório tem patógenos e os periquitos convivem com esses patógenos naturalmente. Mas quando você tira de um criatório e leva para outro, a grande parte dos criatórios não fazem quarentena. E aí começam os problemas. É fêmea que não choca, fêmea que fica doente, é macho que fica doente, que não gala fêmea, que não produz sêmen, etc. Então, evite ficar adquirindo ave, compre as aves que você precisa, adquira e vá trabalhando devagar, ok? Trate bem, coloque alimentação saudável, né? Ave saudável cria bem, toda ave saudável cria bem. Se a ave não está criando, tem algum problema, tem que achar o problema que é. Às vezes nem é saúde, às vezes é um estresse, às vezes é o local também que pode estar dando problema, ok? E isso aqui é importante o criador saber, porque às vezes fala, minha ave está criando, está doente. Não está doente, ela não tem nada, às vezes é o local. Tem periquito, eu tenho uma fêmea aqui, que se eu colocar ela no criatório principal, ela não cria, ela nem entra no ninho. Se eu levar ela para o outro criatório e colocar na gaiola 1, que foi a primeira gaiola que ela já esteve, ela entra no ninho na hora e cria. Não me pergunto por quê. Então eu já nem perco tempo. Eu já sei que é assim, eu pego, coloco ela lá no criatório 2, coloco na gaiola 1, ela cria. E cria muito bem. Lá. Se eu tirar de lá e trouxer para o criatório principal, ela já não cria. Ok? Então, esse vídeo aqui, ele foi mais rápido, eu acredito, porque todo vídeo meu é longo, para falar mais sobre essa herança ligada ao sexo, acasalamento de mutações autossômicas recessivas, que os criadores fazem um pouco de confusão nisso, mas tem que entender. Outra, para quem quiser essas tabelas de acasalamento dessas mutações, basta acessar meu blog. Eu vou deixar o link do meu blog aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar, já vai entrar diretamente na página do blog. As tabelas de acasalamento estão lá disponíveis para quem quiser. Basta baixar no celular ou baixar no computador, dar uma estudada e aplicar dentro do plantel. Eu fiz isso para ajudar o Rob. Lá no meu blog tem as tabelas todas lá, principalmente a tabela de acasalamento entre AD, AR e COP. Ela é bem grande, bem vasta. Então quem estiver acasalando essas mutações, tem a tabela de acasalamento lá, tá? Tem diversas lá. Tem a história do periquito também, que eu peguei de um livro, fiz um esquemazinho, começa com a história, né? Para quem tiver interesse, pelo menos para ter uma noção sobre o surgimento de algumas mutações, tem lá também, ok? Espero que esse vídeo aqui seja útil, apesar de breve, né? E passar essas informações aqui. Espero que esse vídeo aqui seja útil para os criadores e até o próximo vídeo.